Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Antônio Neto, sou pastor da Igreja Congregacional do Valentina e para mim é um prazer estar participando da Semana do Lar da nossa querida Igreja Congregacional do Cidade Verde, nesta abertura, uma igreja em que eu tenho ótimas recordações, desde quando ainda era uma congregação da Igreja Congregacional de Mangabeira, ali no antigo prédio. Também me lembro da sua emancipação, os pastores que por aí passaram e abençoaram o rebanho, e hoje está sobre os cuidados dos nossos queridos pastor Adivandro e a missionária Adriana, pessoas às quais nós temos um profundo amor e carinho. Que Deus continue abençoando cada vez mais a vida de todos vocês. Hoje nós vamos meditar sobre esse tema geral, família, projeto de Deus, e aí trazendo um pouco para dentro do lar, que é o princípio do culto cristão. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 11. Se você puder, inclusive, deixe sua Bíblia aberta para nós acompanharmos durante essa pequena reflexão. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre Samuel, os filhos de Eli, 3 pessoas, uma única família, mas com destinos diferentes. Vamos ler esse texto, 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 11. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Então Elcana foi-se a Ramá à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor, perante o sacerdote Eli. Verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Agora você vai passar um pouco para o verso 17. O texto diz: Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana, a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é de boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o verso 26 diz: Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite. Te agradecemos por esta Semana do Lar e te pedimos que, à luz da tua palavra, o Senhor venha falar ao coração da tua igreja. Assim também como o Senhor falou ao meu coração, e que possamos compreender, Senhor, as verdades que se encontram aqui para a glória do teu nome. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós vemos a história desta família que é composta de Eli, seus 2 filhos, e logo em seguida o enxerto de mais uma pessoa chamada Samuel. E a história de Samuel nós conhecemos e vemos que a própria forma como Samuel foi concebido já mostrava que ele seria alguém que iria glorificar a Deus de maneira diferente. Primeiro porque Ana era estéril e não podia ter filhos. Ou seja, Samuel foi fruto de um milagre. Segundo, porque Samuel foi desacreditado por outros. Penina, a outra mulher do esposo de Ana, Elcana, e talvez também por outras pessoas. Terceira coisa importante é que ele foi oferecido a Deus desde a concepção. E isso é muito importante. O versículo 22 do capítulo 1 diz que Ana não subiu para Ramá, e ela falou para o seu esposo: Olha, quando ele for desmamado, eu vou levá-lo para ser apresentado perante o Senhor, e lá ele vai ficar para sempre. Ou seja, ela ofereceu, ainda Samuel nem tinha nascido. Ele também foi doado para ser criado e servir a Deus como um filho de sacerdote. A partir do versículo 27 do capítulo 1 de Samuel,
a gente vai ver que ela vai chegar no templo e vai dizer, olha, por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu fiz, então eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que eu viver, pois do Senhor eu pedi, e ali eles todos adoraram o Senhor. Ana traz Samuel para trocar de família, mas ela faz isso com um propósito. Não é que Ana iria deixar de ser mãe e Elcana iria deixar de ser o pai. Não. Mas agora Eli, o sacerdote, iria cuidar dele como um filho de um sacerdote, assim como era descrito na lei. Ou seja, ele foi colocado em uma outra família. Algumas informações que nós podemos afirmar nesse momento inicial são as seguintes. Primeiro, ele foi criado por Eli de verdade. Ele foi entregue por volta de 3 anos, que era geralmente quando ocorria o desmame das crianças nos tempos antigos. No versículo 24 do capítulo 1, diz que Ana, imediatamente quando desmamou, inclusive levou consigo um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou ele à casa do Senhor, a Siló. O texto faz questão de confirmar que o menino era ainda muito criança. E esse novilho de 3 anos provavelmente foi criado pela família desde o nascimento de Samuel. Isso significa que Eli criou e cuidou de Samuel realmente como um filho. E uma segunda coisa importante é que Samuel agora iria compartilhar irmãos que não eram irmãos de sangue, Hófni e Finéias. E aí eu queria destacar algumas coisas importantes nessa rápida reflexão. Primeiro, é que mesmo os pais não significam mesma criação. Por quê? Porque às vezes existe falta de disciplina e de exemplo para uns e não para outros. Existe uma máxima que algumas pessoas acreditam, e às vezes até eu mesmo já dizia no passado, que era a seguinte: como é que pode? Eu criei esses filhos do mesmo jeito, por que eles são tão diferentes? Irmãos, as crianças elas podem ter os mesmos pais, elas podem ter os mesmos brinquedos, elas podem frequentar a mesma escola, às vezes podem ter até a mesma idade, no caso de gêmeos. Mas existe uma coisa que nunca é igual: a criação. E de maneira muito direta, nós vemos isso aqui na casa de Eli. Ele pegou Samuel para cuidar, provavelmente com 3 anos de idade no início, mas a diferença no tratamento entre Hófni, Finéias e Samuel era aparente. O texto no verso 12 que nós lemos diz que eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Essa expressão, filhos de Belial, era uma expressão que significava sem valor algum. Eles continuavam sendo filhos de Eli, mas eles não possuíam valor diante de tudo que eles faziam. Eles não se importavam. E isso significa literalmente que eles não conheciam a Deus, apesar de serem sacerdotes. Quando Samuel foi entregue, Hófni e Finéias já eram sacerdotes. E provavelmente a diferença de idade entre eles e Samuel era muito grande. Isso significa que, por si só, o próprio Eli já tinha mudado. Apesar deles terem sido criados no templo, eles não obedeceram a Deus e nem ao menos obedeceram ao seu pai. A partir do verso 22 que nós lemos, diz que Eli já era velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e como eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. Ou seja, eles se envolviam em prostituição e todo mundo sabia. E Eli confrontava os seus filhos: por que vocês fazem tais coisas? De todo o povo eu ouço esse procedimento de vocês. Só que, no final do verso 25, diz que eles não ouviram a voz do seu pai, porque Deus queria matá-los por conta do seu pecado. Samuel, Hófni e Finéias foram criados por Eli, mas de maneira diferente. E nós vemos o reflexo dessa diferença. Eli repreendeu os filhos que fizeram coisas erradas, nesse texto. Mas se nós continuarmos na sequência, nós vamos ver, a partir do versículo 27, que vai chegar um profeta para Eli, um homem de Deus, e vai dizer a ele em nome do Senhor, exortando a vida de Eli, pelo que ele se beneficiava dos seus filhos. Versículo 29, esse profeta, esse homem de Deus vai dizer: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, Eli, por que tu honras a teus filhos mais do que a mim, diz o Senhor?
para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Hofni e Finéias, eles faziam pouco do sacrifício do povo, e eles comiam a melhor parte da gordura que era para ser queimada, segundo a lei. E o profeta de Deus aponta o erro deles e também o erro de Eli, porque Eli se beneficiava do pecado dos seus filhos. Eli falhou em muitos pontos na criação de Hofni e Finéias. E o maior erro, aparentemente, era a falta de correção, a falta de disciplina. Provérbios 3:24 diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. A correção, a disciplina é algo que Deus realmente determina na sua palavra e nós, enquanto pais, não podemos deixar de fazer. Principalmente quando se tratava de uma liderança como Eli. O próprio apóstolo Paulo ele fala a Timóteo sobre isso. 1 Timóteo 3:4, falando dos líderes, dos presbíteros, e que governem bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. E ele continua dizendo, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ele tentou, já de idade avançada, apertar a corda dos filhos. Mas como passou algum tempo se beneficiando do pecado deles, ficou sem moral, talvez, para repreendê-los. E aí, os filhos pioraram. Eu fico pensando sobre isso e penso o seguinte: como, irmãos, nós às vezes também erramos na criação dos nossos filhos. Tanto na disciplina, quanto no exemplo. Quando a gente faz isso, a gente vai minando, acabando, diminuindo o poder de Deus através de nós para ensinar os filhos. Porque nós não corrigimos como deveria. Nós não damos testemunho como deveríamos. E sabe o que é que acontece? Os nossos filhos vão procurar um exemplo fora de casa. Não existe coisa pior para um pai do que isso. Um grande teólogo que o Brasil conheceu chamava-se Dr. Russell Shedd. Ele morreu há quase 4 anos e eu me lembro que a sua filha, ela deu uma entrevista e logo após a sua morte ela falou o seguinte: eu sei que o meu pai pecava, porque a Bíblia diz que todos são pecadores, mas eu mesma nunca vi meu pai pecar. Eu fiquei pensando sobre isso e olhando para mim e pensando, os meus filhos, quando eles olham para mim, será que eles poderiam dizer o mesmo do que a filha do Dr. Russell Shedd? Mesmo os pais não significam mesma criação, quando não se tem disciplina e quando não se tem exemplo dentro de casa. Com Hofni e Finéias foi assim, mas com Samuel foi diferente. É a segunda coisa que eu quero dizer nessa reflexão. Porque Samuel foi uma criança que cresceu sendo ensinada sobre Deus. Ele teve realmente um destino diferente dos seus irmãos de criação até certa idade. O texto nos diz, no versículo 26, que o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor dos homens. Ao contrário de Hofni e Finéias, Samuel crescia não só em tamanho, mas crescia em Deus. Crescia na graça divina. E isso, claro que é parte de Deus, mas também se relaciona com o que ele aprendeu com a sua família. Tanto com Elcana e Ana, até os 3 anos, como também com Eli, já idoso. O sentimento de arrependimento em Eli talvez tenha feito com que ele tenha realizado a criação de maneira diferente com Samuel. Foi Eli quem ensinou a Samuel a entender o que era a voz de Deus, quando ele estava no seu quarto e alguém falava com ele, e no capítulo 3, verso 8, diz que o Senhor tornou a chamar Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, tu me chamaste. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava. E o verso 9 diz que Eli disse a Samuel, vá se deitar. Se alguém te chamar, diga assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi, e assim aconteceu. 1 Samuel capítulo 3, verso 15, a gente vê Eli ensinando Samuel a cuidar do templo. O texto diz que ficou Samuel deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor, porque temia relatar a visão a Eli. Ele sabia como cuidar do templo do Senhor. Próprio capítulo 3 em diante a gente vai ver isso. Eli também ensinou Samuel o que Deus fala se cumpre e nós devemos nos calar.
quando Samuel tem essa visão à noite, e Deus fala com ele que iria punir a casa de Eli por conta dos pecados dos filhos, ao invés de Eli o repreender, o texto diz no verso 18 que Samuel se referiu a tudo, nada encobriu, e disse a Eli: é o Senhor que está falando, faça o que bem lhe aprouver. E o texto continua no verso 19 dizendo que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel ele foi de fato ensinado sobre Deus pelo seu pai Eli. Se todos eram da mesma família, quais foram os seus destinos? Os destinos, sim, deles dois foram diferentes. Dos filhos de Eli, destino trágico. Os filisteus entraram no arraial de Israel e mataram 4.000 homens. O povo voltou, mandou trazer a arca, o símbolo da presença de Deus. E Hofni e Finés foram. Os filisteus temeram, mas foram e venceram Israel. Mataram os 2 filhos de Eli, Hofni e Finés, e levaram a arca. Eli soube que seus filhos tinham morrido, mas, irmãos, quando ele soube que a arca tinha sido levada, ele caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu ali mesmo. Além disso, o filho de Finés também morreu. Esse foi o destino deles. Família conivente, falta de disciplina, falta de exemplo dentro de casa, resultou em falta do favor de Deus sobre eles. Resultado, castigo divino. Mas o destino de Samuel foi diferente. O povo já não tinha rei, e agora tinha ficado sem 3 sacerdotes, Eli, Hofni e Finéias. Nessa hora, entra em cena alguém que foi escolhido por Deus, e que teve uma boa base familiar, que ensinou a ele sobre as coisas eternas. Aí nessa hora, Samuel assume a liderança do povo, como sacerdote, profeta e como juiz, e exortava o povo ao arrependimento, mesmo sendo ainda jovem. No capítulo 7, verso 3, o texto diz que falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês voltam ao Senhor, tirai dentro de vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os Baalins, os astarotes, e serviram somente ao Senhor. Os filisteus foram vencidos, e Samuel, ao invés de querer tomar proveito da situação, como seus irmãos, que queriam se beneficiar até das mulheres, da comida consagrada ao sacrifício, ele fez diferente. Nessa hora, ele ergueu um altar a Deus, ali, no que seria a sua casa espiritual. 1 Samuel capítulo 7, verso 12, diz que tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele estava só executando o propósito divino através do que tinha aprendido pelo próprio Deus e através da sua família. Qual o resultado disso, irmãos? Primeiro, o povo pediu um rei, Samuel consagra Saul, ele consagra depois Davi, Davi assume o reinado, e da linhagem de Davi, da casa de Jessé, surge o Salvador, Cristo, o Senhor. Qual é o maior interessado na família? É Cristo. A família é um projeto dele, e ele nunca fracassou nos seus projetos. Meu irmão, você pode até ter errado na criação dos seus filhos, como eu também estou sujeito a isso. Mas enquanto há tempo, há esperança. Para colocarmos as nossas famílias nas mãos de Deus, nós precisamos consertar o erro e guiar a casa para o caminho certo, de acordo com a palavra de Deus. Olhando friamente para a vida de Eli e de como ele cuidou de Hofni e Finéias, nós poderíamos até pensar que jamais poderia ter algo bom vindo de lá. Mas Samuel lhe foi entregue e cumpriu o seu propósito como sacerdote, profeta e juiz. Perceba que o princípio do culto dentro da família e o exemplo dentro da família fez toda a diferença na vida de Samuel. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1, nós vemos aqui a repetição daquilo que o Senhor já tinha falado para o seu povo. E Deus usa Moisés e diz o seguinte a partir do verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida e todos os dias
que sejam prolongados. Interessante como Deus ele vai falando desse ensino da palavra dos filhos e dos filhos dos filhos. O versículo 3 diz que ouve, pois, Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda e te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus dos teus pais. E é interessante que o verso 5 vai ter ali o que nós consideramos como o primeiro mandamento de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E aqui, a partir do versículo 7, a gente vê o princípio do culto cristão dentro do lar. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Perceba que o princípio do ensinar, e aqui de acordo com o que o texto diz, inculcar, assentado dentro de casa, faz parte da família, o projeto de Deus. A palavra inculcar aqui literalmente significa afiar. É como se eu pegasse uma faca que está cega, não cumpre com o seu papel, e ela vai sendo lapidada até que ela consiga fazer aquilo o que ele propõe. Será que é isso que nós estamos cumprindo dentro do nosso lar, na criação dos nossos filhos? Será que é isso que nós estamos fazendo no trato com a nossa esposa? Aí eu digo para os maridos. Será que as mulheres estão cumprindo o seu papel dentro de casa como mulheres sábias que edificam a sua casa, que cuidam do seu esposo e cuidam dos filhos, ajudando de igual forma também a inculcar, afiar as suas mentes para a palavra do Senhor? Será que nós, enquanto filhos de Deus, que queremos obedecer a Deus e fazer a sua vontade, será que nós estamos servindo de exemplo e não estamos faltando com a disciplina dentro de casa? O princípio do lar cristão, o princípio da vontade de Deus na vida dos filhos, o princípio de um lar abençoado na família, tem que passar por esses ensinamentos. Que possamos ter sabedoria da parte de Deus, eu e você, para que possamos fazer do nosso lar um altar ao Senhor e não ser um altar de outras coisas. Às vezes eu percebo que muitas famílias cristãs hoje no Brasil têm colocado no altar da sua casa programas de TV, sensualidades, qualquer coisa, mas não conseguem juntar os filhos, a esposa, a família para erguer um altar de adoração dentro de casa. Isso não é fácil, mas é possível. Samuel ergueu uma pedra ali e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, no nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a nossa igreja do Cidade Verde, Senhor. Abençoe os teus filhos, as tuas filhas. Eu não sei como é que está a situação do seu lar, não sei. Mas o Senhor pode, Pai, fazer o impossível acontecer na vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua graça seja abundante, Senhor, na vida dos pais, na vida das mães, na vida dos filhos. Que possamos aprender com o exemplo de Samuel, Senhor, que mesmo em um ambiente aparentemente contrário, conseguiu ser um diferencial no meio daquela sociedade israelita. Em nome de Jesus, ó Pai, é assim que nós te pedimos, para a glória do Teu nome. Amém.